Estamos às vésperas de uma divulgação importante de resultados, não aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos. A Nvidia, a queridinha de todo mundo só fala de Nvidia, compra Nvidia, come Nvidia no café da manhã, vende Nvidia durante a noite. Tá todo mundo falando de Nvidia faz um ano, depois que estourou a inteligência artificial, claro, como uma das principais promessas na tecnologia. E a gente vê a Nvidia com um valor de mercado surpreendente, assustador, se a gente comparar com outras companhias. Teve até alguns levantamentos na internet que pegaram o valor de mercado de grandes companhias de eletricidade, de energia, pega ali o pessoal de exploração de petróleo, que geram bilhões de receita todos os anos, você junta um monte, não dá o valor de mercado da Nvidia. O mercado ele tende a cometer os mesmos erros, elevar as ações a patamares absurdos, como já fez no passado. Como que a gente consegue interpretar isso e quais cuidados o investidor deve ter com essas grandes teses que, teoricamente, vão ser as mais disruptivas da história? Olha, infelizmente, tanto no lado histórico, né, geopolítico, militar, as pessoas ignoram o passado, né? É uma coisa, é o meu hobby principal é estudar história há 44 anos, desde os meus 13 anos de idade. Dá para ver aqui atrás essa parede aí, praticamente só focada, e acho que até o final dela, só em Segunda Guerra Mundial, né? Eu tenho comentado bastante, né, por que o Ocidente não fez um plano Marshall depois que a União Soviética caiu, né, para poder ajudar a Rússia a recomeçar do zero. Se tivesse feito isso, não tinha acontecido o Putin, não estávamos tendo essa guerra agora. Então a gente, por soberba, por ignorância, a gente ignora o passado. E no mercado financeiro, isso é o lugar mais fácil da gente verificar essa situação, né? A gente teve a bolha da Nasdaq em 2000, né? Agora estamos tendo as Big Five, que agora são chamadas de Magnificent Seven, que inclui a Nvidia. Nvidia essa que explodiu por conta das placas de processamento, né, utilizadas nas mineradoras de Bitcoin. Então, a Nvidia explodiu nos últimos anos por conta disso e agora explodindo por conta do IA, que apareceu, né, mencionado o termo IA em mais de 500 empresas, não, mais de 300 empresas, 343 empresas, se eu não estou equivocado, nos últimos reportes do SP500. Ou seja, eu não consigo imaginar o que, né, dentro do SP500 a gente tem, sei lá, de empresas de energia elétrica, como você citou, né, empresas, né, de tecnologia como Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, etc. Mas tem também farmácia, bancos, até a gente pode encontrar o uso de IA em farmácia, o uso de IA no sistema financeiro, né? Sei lá, IA no supermercado, no Walmart, talvez o IA na Disney para ajudar a desenvolver desenho. Mas a gente está falando de 2/3 do SP500 mencionando IA nos seus reportes. Então virou uma palavrinha-chave, assim, quase que mágica, para até valorizar as ações. Tipo, se a empresa está lidando com IA, tem algum plano de fazer alguma coisa em IA para reduzir custo, tirar emprego, melhorar o atendimento ao cliente, sei lá, a empresa, né, é bem vista pelo mercado. A Nvidia, então, né, que produz o chip, a Microsoft, né, que comprou lá a OpenAI, passou de 3 trilhões de dólares de valor de mercado, ou seja, a Microsoft vale mais do que o PIB brasileiro, que, se não me engano, foi de 2,5 tri de dólares, vale mais que tudo que a empresa, que o Brasil produziu, em todas as áreas, serviço, agricultura, tudo durante um ano inteiro. É surreal, vale mais do que os PIBs tirando as maiores economias do mundo, né? Estados Unidos, China, Alemanha. A Microsoft vale mais que todos esses países, né? Em termos de market cap. Para mim, eu passei a estudar tecnologia com afinco desde outubro de 2018, né? Inclusive, peguei um movimento muito bom de venda de 20% do SP500 na época, e o que me chamou a atenção na época foi uma matéria
da revista The Economist, né? Na verdade, uma resenha de um livro que é sugerido na The Economist em agosto de 2018, recomendando um livro de dois economistas, dois economistas doutores, PhD, mestres, etc., dizendo que, na época, as empresas tinham acabado de atingir o valor de 1 trilhão de capital, né? Inclusive, em paralelo a isso, saiu uma matéria também na The Economist dias depois, semanas depois, mostrando as 5 principais empresas da época, as FANG, né, com 5 todos dizendo a corrida para os 2 trilhões de dólares, ou seja, atingiram e passaram, né? Então, na época, o que me chamou a atenção nesse livro e que me levou sempre a acompanhar as FANGs, e agora a NVIDIA, inclusive, é o fato dos economistas dizerem, né, aquilo que a gente viu muitas vezes até em ações agora pós-Covid, né, varejo, por exemplo, enfim, todo ano falam que é o ano do varejo, né, até agora nada, né, o pessoal esquece da macroeconomia, esquece do endividamento das classes C e D e fica lacrando que agora o varejo vai, quando a gente está batendo recordes de endividamento de CPFs, né, de pessoas físicas. Como é que o varejo vai explodir se as pessoas não conseguem ter um cartão de crédito e estão negativo, e estão, de repente, sem crédito bancário, né? Mas, enfim, o pessoal passa por períodos que para de ver o real valor das coisas. E essa matéria da The Economist dizia justamente isso, essa resenha desse livro, desses dois autores, eles falavam exatamente isso. A gente chegou numa época do capitalismo sem capital, que o valor das empresas não é baseado mais no que elas valem de ativos menos passivos, etc. É o valor da criatividade. A criatividade não tem preço. É surreal isso, né? Eu não sei como é que vai vir um balanço da NVIDIA, pode até vir surpreendente, mas que não faz sentido, não faz, e acaba distorcendo todo o mercado, que já está distorcido, né, desde o ano retrasado, já que a gente virou o ano, né, na época dizia que não ia ter, que ia parar de aumentar a taxa de juros, né, que ia começar os cortes já no início do ano que vem, do ano seguinte, que foi ano passado, e começou, né, eles adiando, e o Fed demorando para... Não, ia parar os aumentos já no início do ano passado, continuou o Fed aumentando ao longo do primeiro semestre, depois parou no segundo, e desde o ano passado, falando dos cortes, jogaram para esse ano, davam março como certo, deram maio como certo, quando março micou, agora já estão jogando, como vocês falaram hoje, que estavam acompanhando, para gosto de Deus. Então, o mercado, e aí fica as Big Techs, ou agora as Magnificent Seven, puxando o preço para cima, porque eu não sei exatamente quanto está hoje, mas deve ter com certeza quebrado essa barreira. Antes, as FANGs eram 25%, 26% do SP500. Quando elas davam uma corrigida, caía para 22%, 23% do SP500. E elas eram sempre mais de 50% do Nasdaq. Hoje deve ser, com a NVIDIA entrando aí nesse meio, deve estar, e a Meta se recuperando drasticamente, mais de 100% de alta, desde o último fundo que ela teve, a gente deve estar com um percentual muito maior. Então, a economia americana, né, o índice bursátil, o SP500 e o Nasdaq, né, as duas bolsas, na verdade, as SP500 não é uma bolsa, é um índice que leva em consideração Nasdaq e New York Stock Exchange, mas pega as principais empresas dessas duas bolsas. São dois índices que a gente utiliza para tirar a temperatura do mercado, e a temperatura está batendo, na minha opinião, 45 graus, né? Um ser humano, mais de 42 graus, você está morto. Então, eu acho que o mercado está negacionista demais, fazendo apostas demais. Tá? Eu lembro um caso parecido na China. A China teve um estouro de bolha em 2015, né? Por conta de... Ela teve um crescimento estúpido de 2000, depois do crash de 2008 até 2015. Isso acabou impactando bastante a gente, além de todo o desgoverno do PT, da Dilma na época, a China derretendo.
O que eu, na época, antes dessa bolha da China estourar, o que me chamou a atenção era que a bolsa da China estava subindo, motivada pelo crescimento das empresas de tecnologia. E aí o que aconteceu? Um monte de empresa que não era tecnologia, e o caso que eu li no Wall Street Journal me chamou muita atenção, era o caso de uma empresa que produzia piso, né? Piso para botar no chão das casas, né? Dos apartamentos, enfim, laminado, né? De madeira para apartamento, para casa. E ela mudou o ticker para um ticker de tecnologia. A ação subiu em coisa de 2 meses, 100%. Continuava sendo a empresa que fazia taco, né? Fazia piso laminado. A ação dobrou de valor em 2 meses. Eu falei, pô, isso é uma bolha. Né? E aí eu vejo agora todas as empresas falando de IA, né? IA é uma realidade, como a internet foi uma realidade nos anos 90, né? E que gerou essa bolha de tecnologia dos anos 90 que explodiu em 2000, 2001. Então, eu acho sim, pelos valores dessas empresas, e não é só a Nvidia, a Apple. Eu vi uma matéria também que tem muita gente devolvendo os óculos Apple Vision Pro da Apple, que custa $3.500, né? Muita gente devolvendo e muito review dizendo que não tem nada a ver com a propaganda, né? Quando você usa na prática, na vida real, que é pesado, etc. E era a tecnologia disruptiva da Apple, né? Eu mesmo cheguei a pensar em comprar um por causa de um aplicativo de Fórmula 1 que você assiste, né, nos óculos a corrida, como se fosse um cinemão, e tem embaixo todo o circuito daquela corrida com os carros correndo. Eu falei, nossa, realmente, eu que não tinha nem pensava em entrar nessa vibe de comprar um óculos desse, já começo a ver sentido. Mas as reclamações foram tantas, e aí, por acaso, meu filho comprou agora o MetaQuest 3 do Meta, né, que foi $500, comprou há 3 semanas agora no Canadá, que é excelente. Tem gente dizendo que é muito melhor que o da Apple, né? A gente tem que lembrar que quando saiu o Apple Vision, a Apple voltou a dar porrada para cima de novo. Então, eu acho que o mercado está super precificado pra cacete lá fora. E assim como esteve também aqui no Brasil, Ibovespa, final de 2000 e primeiro semestre de 2021, né, todo mundo ignorando o valuation, né, ignorando os múltiplos. Até que uma hora o valor, né, o valuation, passa a valer novamente, e aí o mercado, né, pode entrar numa correção, e essas correções podem gerar pânico, né, dependendo de quanto a galera está posicionada. Eu ontem estava comentando aqui no chat, né? O pessoal fala, Americanas quebrou muita gente. Falei, cara, Americanas só quebrou o jogador. Aquele que botou tudo em Americanas, pior, botou tudo em opções para ficar milionário. Investidor que fez a fezinha na Americana, né? Por conta da mudança, por conta da vinda do presidente do Santander, botou no máximo 10%, vai, 15% que seja. Se é um cara que tem o mínimo de gestão de risco. Cara, perdeu 10, 15% do seu capital, né, dedicado à renda variável. Se ele ainda tem diversificação de renda variável e renda fixa, perdeu muito menos. Nada que, de repente, os dividendos da Itaúsa anunciados hoje não cubra o buraco, né? Os dividendos da Petrobras mais Itaúsa não cubra o buraco. Agora, o cara bota tudo, aí vem falar que quebrou por causa das Americanas, né? Não estou entrando no mérito da fraude nem nada, estou falando só de alocação alocação de capital e gestão de risco. Então, de repente, a galera começa a apostar nessas Magnificent Seven, na Nvidia, que é o futuro, que vai ter halving agora do Bitcoin, porque IA vai bombar, IA vai dominar o mundo, etc. E daqui a pouco o castelo todo de carta desaba, desmonta, né? Eu andei lendo André, eu queria dias, só... o pessoal falando que o próprio Warren Buffett está desmontando dessas empresas. Eu não li nada, eu não sei se isso é fato ou não. Eu vi muita gente comentando. Já é um bom indício também que a coisa está cara, né? O Warren Buffett, eu acho que manja de valor, né?
É. A gente trouxe essa notícia aqui também, essa saída pontual de Buffett de algumas companhias de tecnologia. E eu sempre lembro, faz alguns anos que a gente faz essa comparação, é uma comparação assustadora. A Tesla, eu não tenho dado atualizado, mas eu lembro dessa comparação clara na minha cabeça, valia mais que as 10 maiores montadoras de automóveis do planeta juntas. Então você pegava a GM, que agora a Stellantis, você juntava com a Toyota, juntava com todas as empresas, as maiores companhias em valor de mercado do planeta, as 10 que montavam carro, vrum vrum, dirigir, e você juntava todo mundo e não dava a Tesla, entendeu? E hoje você não tem números que se assemelhem de forma, assim, meramente comparativa da Tesla com qualquer uma dessas empresas, André. Então é realmente assustador. Em 3 anos... Você tem essa comparação que ela Eu não sei se vocês né? noticiaram, há cerca de um mês atrás, mais ou menos, que a Hertz estava fazendo, tem um nome técnico em inglês que está me faltando agora na memória. Ela estava fazendo acho que impairment dos seus balanços, do seu valuation, porque estava tendo que botar um débito de 130, 150 milhões de dólares, uma despesa, né, não provisionada, não prevista, por conta da devolução, né, por conta do custo de manutenção de Tesla e pelo fato de também não atender, né, não ter aluguel, interessados em alugar um carro elétrico na Hertz. Isso num país que deve ter lugar para carregar carro elétrico, tudo que é canto, né? Eu acho que a Tesla, né? Eu acho que a médio prazo a gente vai ter um problema aí com relação às baterias e com relação até essa questão de energia elétrica, porque uma coisa puxa a outra, né? Bastou a guerra da Ucrânia e o corte de gás na Europa para reativarem um monte de carro de carvão. Carro de carvão não tem desde o início do século XX. Carro de gasolina, né? Carro combustão. Para usina de carvão, né? Usina termoelétrica movida a carvão. Pois é, o que adianta o cara ter um Tesla lá na Europa, ou um carro alemão elétrico, né? E carregar um carro limpo, energia limpa, e carregar na tomada que é alimentada por energia de usina a carvão. Quer dizer, está faltando, né? Por exemplo, energia eólica. A emissão de carbono, né, para produzir aquelas hélices, toda a estrutura de uma torre de energia eólica, cara, leva anos para você compensar com a energia limpa, mas uma hora compensa. Agora, se não tiver um casamento, por exemplo, de uma matriz de energia limpa com carro elétrico, não adianta nada. Adianta a China produzir bid, né, a dar com pau, e ela só usar praticamente, né, a matriz principal dela, quase que, sei lá, perto da totalidade, ser energia a carvão? Para a China não adianta nada fazer bid. Adianta para exportar e concorrer contra a Tesla, né? Mas é um carro que não tem a mesma qualidade da bateria de um Tesla, né? E lembrando, eu comentei isso ontem aqui para a galera não comprar bid, se cogitou na guerra da Ucrânia, eu nem sabia que a Tesla tinha esse poder, né? Mas eu li algo a respeito de que o Estado, né, o governo americano chegou a cogitar de pedir para o Elon Musk, né, conseguir cortar, sei lá, travar os carros Tesla que tinham sido vendidos para a Rússia. Não sei nem se isso é fato, é fake news, se é verdade ou não. Mas me levantou o alerta. Carro chinês, cara, não entra na minha garagem nem a pau. Tesla já não entraria. Um carro chinês, você acha que se tiver a mesma tecnologia, né, de dados sendo transferida para a China, não entra na minha garagem, mas nem a pau. Perfeito. Gogro, sempre um prazer lhe receber. Vamos bater um papo nas próximas semanas. Sempre terá portas abertas aqui na programação da BMC News. Valeu, obrigado. Um prazer encontrar vocês novamente virtualmente. Semana que vem, de repente, eu dou um pulo em São Paulo para dar um abraço pessoalmente em vocês e um beijão na Paula.